Você sabia que nos tempos de Jesus havia critérios muito bem estabelecidos, claros e rígidos quanto à aceitação de uma nova doutrina? Por que eu estou dizendo isso daí? Porque Cristo, em seu ministério, ele apresentou uma nova doutrina, ele apresentou uma nova forma de se interpretar a lei, muito mais vinculado com a essência do que com a aparência, que foi o fundamento para a sua própria igreja. Então você que tem assistido a nossa série a respeito da igreja nos dias do fim, você precisa ter em mente que a igreja que viverá o fim, ela deverá estar plenamente em acordo com a igreja que foi estabelecida no início pelo próprio Cristo. Afinal, a restauração de todas as coisas da conclusão do Apocalipse é a vivência plena de um modelo estabelecido e iniciado pelo próprio Cristo. Quero te convidar então a abrir o livro de Atos no capítulo 1, verso 1 e entender o que Lucas está dizendo a respeito de Cristo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja, Jesus precisou ter o seu ministério, a sua doutrina aprovada. E como vinha a aprovação de uma doutrina por meio dos judeus, inclusive aqueles que se converteram? Necessitava que houvesse uma testificação clara na prática do que era ensinado na teoria. Vou colocar dois termos mais complexos. Era importante que houvesse uma ortopraxia de uma ortodoxia. A ortodoxia tem a ver com o ensino de Cristo, o que Lucas disse aqui. Precisava estar claro o que Cristo ensinava, mas precisava estar respaldado no que Cristo fazia, operava, ortopraxia. Por isso que é fundamental que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que viverá o fim, esteja vivendo hoje um ensino correto, com um testemunho correto. Você se lembra de Mateus 23? Cristo está criticando o ensino religioso dos fariseus, porque eles ensinavam a coisa correta, mas praticavam coisas erradas. Havia hipocrisia. Inclusive, em Mateus 23, é a única vez que Cristo faz a alusão a uma classe de pessoas tida como hipócritas, pois eles não praticavam o que eles ensinavam. O ministério e a doutrina de Cristo foi o oposto. Foi uma ênfase entre ensinar e praticar. Por isso que Lucas vai começar o seu livro de Atos dizendo isso. Teófilo, discípulo amado, amante de Deus, amigo do Senhor, veja que Cristo ele fez e Cristo ensinou. Houve concordância. Então nós que temos vivido a igreja com uma preparação escatológica, nós devemos ter um referencial muito claro que o nosso ensino deve ser excelente, mas deve ter uma clareza, uma testificação do que nós ensinamos por meio do que nós fazemos. Então, se a tua preocupação está apenas em aprender e reproduzir o ensino, eu quero te convidar a entender que tudo aquilo que você aprende, você deve evidenciar na prática. Resumindo, tão importante quanto falar, ensinar e aprender é viver aquilo que foi falado, ensinado e aprendido. Nós devemos ser como Cristo, aqueles que anunciam o evangelho por teoria, mas fundamentado também numa prática, evidenciando a nossa ortodoxia por meio da nossa ortopraxia, tendo assim uma doutrina validada, bíblica e respaldada para viver os dias do fim com a igreja do nosso Senhor. Deus abençoe. E aí, você gostou do conteúdo dessa aula que acabou de assistir? Eu tenho certeza que sim. Então eu quero te convidar para já agora acessar a nossa playlist e ver todas as aulas que nós temos disponíveis exclusivamente para você. E não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas aulas assim que elas forem postadas. Eu conto com você, até as próximas aulas e Deus abençoe!